Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda Hart Weber, sou professora da UERGS aqui em Três Passos há 14 anos. Estou muito feliz em dividir com a professora Bárbara Estevam Klassen a disciplina de Química e Poluição Ambiental. Então, a prof. Bárbara e eu combinamos de dividir a disciplina comigo, então, falando da parte estrutural, né, da parte de formação química da atmosfera, da água e do solo. E a prof. Bárbara, então, como já trabalhou mais com poluentes químicos, a remediação, né, de áreas poluídas, tem um histórico de pesquisa maior na questão dos poluentes, ela vai trabalhar com vocês a questão da poluição propriamente dita. Então, como nós temos três grandes objetos de estudo, né, que é o ar, a água e o solo, então eu vou apresentar para vocês a primeira parte, que é sobre a química da atmosfera, ou química do ar, e aí depois vou gravar uma aula, então, sobre a química do solo, e na sexta-feira, quando é o nosso encontro online, estaremos falando sobre a química da água. Então, agradeço muito a todos que estão fazendo parte aí dessa turma da pós-graduação, e eu peço licença, então, para compartilhar com vocês essa aula de hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a química da atmosfera. Lembrando que o ar, né, as camadas da atmosfera são divididas em troposfera, a litosfera, a mesosfera e a estratosfera. Então, nessa divisão de camadas, o ser humano, ele está habitando na camada denominada troposfera. Tropos que vem de antropos, que somos nós, né, os seres humanos. E as modificações causadas, então, nessa composição do ar que respiramos cotidianamente são principalmente atribuídas pelas ações antropogênicas, que são as ações do homem. Podemos ter também modificações de cenário que ocorrem naturalmente, né? Então, o que seria essa poluição do ar, né? São as modificações sofridas pela atmosfera natural que possam, direta ou indiretamente, causar prejuízos ao homem, criando condições nocivas à saúde, à segurança e o bem-estar. Também vai prejudicar o quê? A fauna e a flora e os demais recursos naturais, né? Que que fazem parte aí desse local, né? Onde as pessoas vivem e as pessoas estão respirando. Então, aqui nós temos exemplos, né? Quando se fala em poluição da atmosfera, sempre nos vem à cabeça o quê? As chaminés, né? Das grandes indústrias, das grandes cidades, dos centros, né? De produção e de tecnologia. Então, remete a lembrarmos, né, desses gases, o dióxido de enxofre, o dióxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, que são lançados, né, para o ambiente. Também as queimadas geram muita fumaça, a queima dos combustíveis fósseis, né, pelos automóveis, e assim por diante. Então, sempre a poluição nos remete a uma imagem, né, de fumaça.
Então, a indústria é a maior consumidora da energia, né, mundial, e a maior produtora também de dióxido de carbono, né? Então, ela é a emissora de 50% do dióxido de carbono na atmosfera, né? 90% do SO2 e de todos os produtos químicos que ameaçam, né, a destruição da camada de ozônio. Então, por um lado, tivemos o quê? Altas tecnologias sendo desenvolvidas para a produção dos mais diversos produtos, né, que facilitam muito a vida do ser humano, mas, por outro lado, não se pensou muito, né, em como produzir de forma mais limpa e de forma mais sustentável. E nós hoje estamos vivendo, então, numa atmosfera que foi pensada, né, e projetada sem, né, digamos, sem muita preocupação com o que se estava lançando nesse meio, né. E isso, então, impacta hoje de forma bastante grave, né, bastante séria a vida de todos os seres humanos. Então, nós temos aqui a composição do ar, né, do ar normal e do ar poluído. Nessa tabela, nós podemos ver, então, que os componentes que fazem parte naturalmente, né, da atmosfera, eles não têm modificação, né, quando o ar está poluído. E sim, os elementos secundários, né, que se formam, então, já da união desses componentes principais. Então, nós temos aqui o dióxido de carbono, que vai ter a sua quantidade em partes por milhão aumentada, o monóxido de carbono, que é o CO também, o dióxido de enxofre, altamente poluente, e o dióxido de nitrogênio, também altamente poluente. E aqui também um aumento na concentração da amônia, bastante considerável. Quais são as fontes, né, de poluição desse ar? Nós temos, como já falei, as fontes naturais, que podem ser consideradas, então, fontes poluidoras, né, mas que perto das fontes de poluição pela atividade humana nem fazem cócegas, vamos dizer assim, né. Então, das fontes naturais, podemos citar os vulcões, o pólen das plantas, as tempestades de areia, os incêndios florestais, que ocorrem de forma natural, e a atividade de plantas e animais, quando a gente fala, então, da emissão do gás metano. E aí, as principais fontes, então, as que mais impactam, né, na modificação dessa atmosfera, que são as antropogênicas, processos de combustão e processos industriais. Então, os processos de combustão podem ser gerados em incineradores, os veículos automotores, centrais térmicas, né, os aviões, e os industriais, que então fazem parte aí de todo o processo industrial, que pode ser siderúrgico, petroquímico, químico, alimentício, têxtil, né, e assim por diante. Os poluentes, então, eles podem ser classificados em poluentes primários, né, que se encontram no ar da mesma forma que foram emitidos pela fonte, como o dióxido de carbono, que todos nós, então, exalamos, e os secundários, que são aqueles formados na atmosfera a partir de dois elementos químicos, né, dois poluentes primários, que se juntam e formam, então, o composto secundário, né? Por exemplo, aqui, o ácido sulfúrico, né, que é formado aí no processo da chuva ácida, e é formado como? Pela ligação entre o SO2 e a molécula de água. Então, nós temos listados aqui nessa tabela os principais poluentes, né? Nós temos o material particulado, que vem da indústria de mineração, dos veículos, das queimadas, da construção civil, o CO, monóxido de carbono,
da combustão, então, completa de materiais carbonados, veículos automotores, então, são os que mais lançam o monóxido de carbono. O dióxido de carbono ocorre naturalmente, mas também é produzido pela queima, né, de materiais carbonados para produzir energia, e também é produzido nas queimadas. Os óxidos de nitrogênio, que são o dióxido e o trióxido, né, produzido naturalmente pelos vulcões, queima também de combustíveis fósseis e das queimadas. E os hidrocarbonetos, que se originam, então, da evaporação e queima, né, dos combustíveis fósseis em veículos automotores e na indústria. Então, os hidrocarbonetos aí, então, os gases, né, que tem até 4 moléculas de carbono também, são emitidos aí para o ar. E aqui do lado, então, como que se faz o monitoramento, né? Quais são as análises que são feitas, né? Quais os tipos aí de equipamentos utilizados para fazer, então, esse controle. Quais são os fatores, então, que afetam a poluição do ar, né? Fatores meteorológicos, como temperatura, as chuvas e os ventos, e as condições topográficas, né? Como que, onde, né? Como que é esse local aonde está sendo emitida essa carga poluidora. Então, na temperatura, quando na troposfera nós temos uma temperatura, torna-se cada vez mais fria à medida que sobe, né? Então, aqui nós temos uma temperatura, quanto mais alto for, né, na atmosfera, mais frio, né? E isso, então, torna, né, favorável à dispersão dos poluentes. Então, você tem um ambiente mais quente e vai subindo, e esses poluentes vão embora, né, porque vão sendo levados para a parte mais superior. Porém, quando o ar quente fica aprisionado entre duas camadas, aí nós temos, de ar frio, nós temos uma condição bastante prejudicial, né? Pois esses poluentes ficam estagnados entre duas camadas de ar frio. E isso, então, é chamado também processo de inversão térmica, que está mostrado aqui, né? Então, aqui nós temos uma cidade que quanto mais populosa, com mais automóveis ela tiver e mais indústrias, né, mais poluição ela vai estar emitindo. Então, se nós aqui nesse espaço nós temos um ar que é quente, mas os poluentes eles vão, né, para as camadas superiores. Quando você tem isso aqui normal, né, o ar está frio, vai para uma camada superior onde o ar é mais frio ainda. No processo de inversão térmica, eu tenho um ar que fica frio aqui, então isso ocorre mais no inverno com alta incidência de sol, tá? Então o ar fica frio e aqui se forma uma camada, então, de ar quente. E aqui o ar continua frio. Então, esse processo não deixa, né, esses poluentes lançados aí nesse espaço subirem, né, nas camadas mais acima da atmosfera. E aí você tem aqui um ar altamente carregado, né, de poluentes. E isso então resulta, né, em várias situações de alergias, de o ar não estar adequado, né, problemas então pulmonares nas pessoas. É bem importante que se tenha um fluxo normal dos poluentes, né? Para se ter uma qualidade do ar aceitável em determinados locais. Outro fator, então, que afeta, né, a poluição é a precipitação, são as chuvas, né? Esses poluentes que estão na atmosfera, eles podem ficar retidos na chuva, né? Seja quando a gota de chuva está em formação, ou quando ela cai. Essas partículas grandes, então, são facilmente eliminadas nesse processo. Ou seja, a chuva, ela faz uma limpeza, né, desses poluentes aí que estão na atmosfera.
Os ventos, então, eles dispersam os poluentes, arrastando eles para locais mais afastados das suas fontes, né? Então, sempre considerar o quê? Que não é somente o local, a cidade, que vai sofrer, né, com a poluição. O entorno, né, dependendo da movimentação dos ventos e da velocidade com que eles aparecem, eles vão carregar, então, esta poluição para os arredores. Então, cidades, né, locais que são altamente poluidores, né, os locais próximos, mais vizinhos, também acabam sendo afetados por esta dispersão, então, dessa poluição. E quais são os efeitos, né, da poluição do ar? Nós temos, então, o quê? 4 principais efeitos, né? A chuva ácida, o efeito estufa, que então a chuva ácida é local, né? Ela vai afetar um determinado espaço geográfico. O efeito estufa, que é global. A destruição da camada de ozônio, que também é um efeito global. E o smog fotoquímico, que é local, né? Então, nós vamos rever, né, cada um deles de forma bem sucinta. Então, o que é a chuva ácida, né? A chuva ácida, ela se origina de um descontrole da emissão do SO2, do NO2 e do CO2, né, que acaba indo em excesso para a atmosfera. O pH da água, então, que é o equilíbrio entre as cargas positivas dos hidrogênios H+, e das cargas negativas dos íons OH-, das hidroxilas, né, eles se equivalem na água, né? E, então, um pH normal, que é o quê? A mesma quantidade de H+ e OH-, vai nos dar o pH 7. Quando eu tenho a emissão do SO2, do NO2, do CO2 demais para a atmosfera, o que acontece? Essas moléculas se reagem, né? Elas estão no ar, elas reagem com a umidade que tem nesse ar, que é a molécula de água, e formam, então, os ácidos correspondentes, né? Então, vai ter formação do ácido carbônico, formação do ácido nítrico, do ácido sulfúrico, e isso faz o quê? Com que haja preponderância dos íons H+, e faz essa acidificação da molécula de água, que ao chover naquele determinado local, vai então chover na forma de chuva ácida, com um pH de 5, de 4,5, né, que é o pH onde eu vou ter a maior parte de íons H+. E isso provoca vários tipos de alterações naquele meio, né? Então, aqui eu tenho a reação do CO2 com a água, né, formando o ácido carbônico. O aumento, então, da acidez na chuva ocorre principalmente quando tem um aumento do dióxido de enxofre, dos óxidos de enxofre e nitrogênio, que são os que mais, então, acidificam essa molécula de água. Esses óxidos, né, e o óxido de carbono, então, são chamados de óxidos ácidos, porque em contato com a água, nesse caso a água da chuva, formam esses ácidos. Queima de carvão, combustível fóssil, poluentes industriais lançam muito SO2 e NO2 na atmosfera. Então, são esses gases que se combinam com o hidrogênio, né, presente na atmosfera sob a forma de vapor, e o resultado, então, é que chove essa água com pH mais baixo, né? E isso altera, então, quando cai na superfície, a composição química do solo e das águas, né? Atinge cadeias alimentares,
destrói as florestas e lavouras, ataca estruturas metálicas, monumentos e edificações. Mas, no ataque a monumentos e edificações, isso fica exposto, né? É a forma como visual de verificarmos que naquele local existe, né, a incidência da chuva ácida. Mas as principais alterações mais danosas e maléficas é quando atinge o solo, as águas e as cadeias alimentares. Então, como que é formada, né, essa chuva ácida? O nitrogênio gasoso, N2, e o oxigênio podem reagir formando o NO, monóxido de nitrogênio. No entanto, essa reação não é espontânea, necessita de muita energia para ocorrer. Isso ocorre aonde? Na queima de combustível no motor do carro ou nos fornos industriais, onde a temperatura é muito elevada. Então, ali ocorre essa formação, né, do monóxido de nitrogênio, e isso é liberado, então, para a atmosfera. Então, está aqui a reação, né, o N2 mais o O2, formando duas moléculas do óxido de nitrogênio em alta temperatura. Esse monóxido, então, de nitrogênio, ele pode ser oxidado na atmosfera, né, que tem oxigênio, e formar o dióxido de nitrogênio, o NO2, que tem uma cor marrom, que é essa cor que aparece aqui, né, aqui assim também. Muitas vezes, então, esse marrom, né, se deve à formação do dióxido de nitrogênio, também do dióxido de enxofre, né? Somado, então, com o quê? O NO2 mais fuligem, né, que também escurece a atmosfera. E aí, esse NO2, ele faz novas reações e forma o ácido nítrico. Essa reação, então, com a água, né? Formando o ácido nítrico, que contribui para aumentar, né, essa acidez da água da chuva. Então, o que vai chover de volta aqui na nossa superfície é o HNO3. Fato semelhante, né, ocorre com o dióxido de enxofre, que é o SO2 produzido, então, também na queima de combustível, como a gasolina, o carvão, óleo diesel, né? E, então, de forma equivalente aos outros óxidos, né, reage com a água formando o ácido sulfuroso, que está aparecendo aqui, né? Então, o SO2 mais a água formam o ácido sulfuroso, que vai, então, voltar para a superfície. O dióxido de enxofre também sofre oxidação na atmosfera, forma, então, o trióxido de enxofre, que reage com a água e forma o ácido sulfúrico, né? Que é bastante forte, né? Junto com o ácido nítrico, né? Um dos ácidos mais fortes, e realmente daí baixo pH e a chuva torna-se bastante ácida. Consequências, então, da elevada emissão do dióxido de enxofre, né? Pode matar aí, então, muitos peixes não sobrevivem, né? Excesso de acidez dessa chuva, então, vai acidificar os lagos, principalmente os de pequeno porte. Muitos desses peixes, então, dessa forma que vai atrapalhar, vamos dizer assim, a cadeia alimentar, é que nós vamos nos alimentar desses peixes ou outros animais, né, se alimentam desses peixes, e essa acidez vai passando, né, na cadeia alimentar, né, do menor para o maior. O solo também vai ser acidificado pela chuva, porém alguns solos se recuperam, se neutralizam, né, porque são repostos aí nos solos, é reposto, né, o calcário e o cal, que vai então neutralizar essa acidez. Os solos, então, que não têm isso, eles são mais suscetíveis à acidificação, e além disso, né, se não neutralizar essa acidez do solo, a chuva vai levar
essa terra, esse solo ácido, né, para os lagos, para os rios, né. E também essa chuva ácida, ela provoca um maior arraste, né, de metais pesados do solo para os lagos e rios, podendo também intoxicar a vida aquática. Outro fator importante é a formação de ácidos no corpo humano, né? À medida que vai se respirando esse SO2 em excesso, né? Esse SO2 pode provocar, então, problemas como coriza, irritação na garganta e olhos, até afetar o pulmão de forma irreversível, tá? Na cidade, então, de Londres, em 52, aproximadamente 4.000 pessoas morreram, né? Em poucos dias, como consequência da alta emissão do SO2 na atmosfera proveniente da queima de carvão nas casas e nas indústrias daquela região. E aí eu quero falar para vocês que isso aparece muito bem em um dos capítulos da série The Grow, que fala então da história, a história, né, da família real inglesa, e que mostra bem que o primeiro-ministro na época, o Churchill, foi avisado de que os níveis do enxofre estavam muito altos, né, em Londres, e que precisava se interromper a produção, né, das fábricas imediatamente, porque estava provocando, corria-se o risco de que muitas mortes ocorreriam se as pessoas respirassem, né, esse enxofre. E para não parar, então, a produção, ele simplesmente ignorou esses avisos e não interrompeu a produção. E, então, o resultado, né, dessa atitude dele de não ouvir o que estava sendo colocado para ele, matou, né, entre aspas, mas foi responsável pela morte de mais ou menos 4.000 londrinos. E isso, então, depois foi utilizado muito contra ele, né, nas eleições subsequentes, porque ele poderia ter evitado a morte de muitas pessoas, mas ele acreditava que não ocorreria esse processo, porque tinha previsão de ventos, né, e que dissipariam, né, como sempre dissipavam essa contaminação na cidade. Mas aí ocorreu justamente o processo de inversão térmica, né, e os gases não foram dispersos. E é bem interessante vocês assistirem, né, toda a questão do que ocorreu lá, né, na série mostra muito bem isso. Tá? Então, não foi por falta de verificar que isso ocorreria, não foi por falta de controle, que já tinha, né, de formas mais rudimentares, mas um controle dos gases da atmosfera já naquela época, né. Então, foi algo bem, bem triste, né, que poderia ter sido evitado. A emissão do dióxido de nitrogênio, então, que provém principalmente da queima dos combustíveis, também provoca aí problemas respiratórios bem sérios e acidifica, né, formando aí o ácido nítrico. Então, nós temos esses três principais, o CO2, né, que forma, então, ácido carbônico, o SO2, que forma o ácido sulfuroso e o ácido sulfúrico, e o NO2, que forma, então, o ácido nítrico. Aqui um dos exemplos, mas existem vários mundo afora, né? Na Alemanha, uma estátua de mármore que foi totalmente corroída, então, em um período aí de 60 anos, pela ocorrência das chuvas ácidas. Aqui nós temos, então, o ciclo, né, biogeoquímico, mostrando o ciclo da água, né, e a interferência, então, das emissões do SO2, né, do NO2 e do CO2, formando, então, os ácidos, o ácido nítrico sulfúrico, né, aqui faltou o carbônico. Então, da forma como volta, né, para a água,
e que vai sendo, então, disperso novamente para o ambiente. Notem aqui que a topografia, né, é um local onde você tem retenção natural, né, desse ar, por ser bem rebaixado aqui, né, o terreno, e tem que ter, então, indústrias, né, várias indústrias, e também uma liberação desses gases bastante grande pelos veículos, né. Então, aqui eu tenho um local propício, né, para ocorrer a chuva ácida. Como já falamos, né, as consequências de morte da vida aquática, né, da fauna aquática. Então, nós temos uma faixa de pH aqui de 7, 7,5, né, 6,5, que é considerado neutro, onde você tem a maior parte aí dos peixes, né, e da vida aquática. À medida que você tem uma diminuição do pH aqui, ou seja, um aumento da acidez, você vai ter o que? A morte de vários tipos de peixes e demais seres vivos marinhos. As árvores, então, também são prejudicadas pela acidez. Acaba o que a superfície cerosa das folhas é rompida, os nutrientes são perdidos, aquela cera protetora, então, das folhas, tornando-se, então, mais suscetíveis a gelo, fungos e insetos. O crescimento das raízes torna-se mais lento, então são transportados menos nutrientes, né? E também há um acúmulo de íons tóxicos no solo. O ar tão poluído pode ser transportado? É uma pergunta que vocês já são conhecedores que sim, né? Porque os ventos, né, levam esses contaminantes. E aqui tem um exemplo, então, do polo petroquímico de Cubatão, que é perto de Santos, se emitem muitas toneladas do dióxido de enxofre. E a chuva, então, que cai em cidades a mais de 100 quilômetros de distância aí de Santos, né, e de Cubatão, acabam tendo a chuva ácida, né, algumas vezes. E aqui em Candiota, no Rio Grande do Sul, também isso ocorre, né? Até nós temos aí a poluição emitida em Candiota vai provocar chuva ácida no Uruguai. Então, a chuva ácida é um fenômeno localizado. O efeito estufa, então, ele é um fenômeno natural que precisa acontecer, né, para manter a Terra aquecida, senão nós não teríamos vida, né, aqui na troposfera. O que vem ocorrendo, então, é um aumento do efeito estufa, né, muitas vezes do que seria o ideal, né, pela intensa atividade humana, né, e liberação, principalmente do dióxido de enxofre, do metano, do óxido nitroso, dos clorofluorcarbonos e do ozônio. Então, nessa atmosfera, né, que circunda aí o planeta, nós temos, então, essa camada, que é uma camada fina, né, de gases que estão circulando o nosso planeta e que nos protegem aí dos raios ultravioletas do Sol e, ao mesmo tempo, mantém a Terra aquecida, né, porque esse calor não vai todo para o espaço, né? Ele fica na troposfera e garantindo a nossa vida. Então, a radiação solar atravessa a atmosfera, uma parte dessa radiação é absorvida e aquece o planeta, outra parte volta, né, como radiação solar e refletida pela Terra e volta ao espaço, onde é dissipada. E outra parte do calor, então, que é refletido pela superfície da Terra, não consegue retornar ao espaço, pois é refletida de novo pela camada de gases desse efeito estufa que envolve o planeta.
Então, o efeito é um aquecimento adicional na superfície terrestre. E esse que é o grande problema, então, que nós estamos enfrentando há alguns anos. Qual é a consequência direta, né? É o aumento progressivo da temperatura global, porque vai ficar mais calor retido, né, aqui na troposfera. Então, esse é o problema, né, do nosso aquecimento global. Os gases, então, do efeito de estufa são transparentes, a radiação é de curto comprimento de onda, que vem do Sol, mas absorvem e emitem radiações de ondas longas, refletidas pela superfície terrestre. De acordo com a Organização Internacional de Meteorologia, as temperaturas de inverno em altas e médias latitudes podem crescer mais que 2 vezes a média mundial, enquanto as temperaturas de verão não irão se alterar muito. Esse aumento de temperatura pode, então, segundo os especialistas, elevar os níveis dos mares a uma faixa que varia de 20 a 165 centímetros. E isso é muita coisa. Aqui é um exemplo, né, do quanto também existe uma movimentação, né, para produzir carros, né, mais modernos e que tenham nessa sua tecnologia, né, menos emissão de poluição para o ambiente. Então, um carro que foi produzido em 95, ele lança 10 vezes mais monóxido de nitrogênio que um carro que é produzido hoje, né? Isso, então, está sendo trabalhado, mas ainda deveria ser mais, né? Então, aqui, esses carros hoje já são menos poluentes, mas ainda são lançados, né? CO2 e NO2. Como é uma camada fina desses gases, né, ao mesmo tempo que se diminuirmos o lançamento dos poluentes que destroem essa camada de ozônio, que é o A3, ela se autorregenera. Então, em 2014, alguns cientistas visualizaram, né, estudaram isso e alertaram, né, que houve uma melhora, né, nos índices em 35 anos. Então, esses gases estufa ajudam na recomposição, mas ampliam o aquecimento global. Então, se nós lançarmos menos componentes químicos que reagem com o ozônio, mais nós vamos ter essa camada que nos protege intacta. Então, a camada de ozônio, o ozônio é o O3, né? Nós temos 3 oxigênios ligados e formando então essa fina camada de gás, é um gás, né? Essa é uma forma de oxigênio que tem na molécula 3 átomos, em vez de 2, né? Como costuma ser encontrado na natureza. Ele apresenta uma cor azul clara, com um cheiro penetrante. E a estratosfera, então, tem 90%, né, do ozônio da Terra. Essa camada, então, ocorre numa faixa de 30 mil metros de espessura, a partir de 15 mil metros acima da superfície terrestre, acima, então, da troposfera. Ele é capaz de interagir com um grande número de substâncias, é altamente reativo, né? E principalmente estabelece ligação química com os cloros, os fluoros e os carbonos, né? Isso ocorre, então, e ocasiona um efeito cascata de reações, tá? Estima-se que, por causa do efeito, cada átomo de cloro que é liberado destrói 100 mil moléculas de ozônio da atmosfera. Então, fez-se, assim, um acordo, né, mundial para eliminar totalmente a emissão dos CFCs, né, para a atmosfera. E isso contribuiu grandemente, então, para diminuir o buraco, né, da camada de ozônio.
Então, a diminuição da quantidade de ozônio estratosférico resulta na diminuição da camada, levando a uma maior incidência de radiações ultravioleta do Sol na superfície. Então, a Terra fica sem essa proteção, né, do ozônio, e aí os raios ultravioletas entram com uma maior incidência, uma maior gravidade, que resulta, inclusive, né, a gente sabe disso, na incidência maior de câncer, né, de pele nas pessoas. Então, essa camada de ozônio, ela é altamente importante, né, altamente benéfica para a manutenção das condições de vida e saúde para a Terra, né. Então, o Sol, essa camada de ozônio é um filtro, né, da radiação ultravioleta. Se eu tenho a destruição, né, tem várias ligações químicas que deixam essa camada mais fina, que ocorre, então, com os cloros, fluoros, carbonos, provindos dos aerossóis, dos automóveis e das indústrias também, eu vou ter esse afinamento aqui dessa camada, e aqui, então, no local onde ela é mais fina, essa radiação ultravioleta, ela é maior, ela tem uma força, né, de incidência muito maior. E aqui, então, como que essa reação ocorre, né? Como que essa camada é realmente destruída. Então, aqui eu tenho a radiação ultravioleta do Sol, né, que faz uma clivagem, uma quebra, né, do meu CFC, liberando a molécula de cloro, que é a que mais reage com o ozônio. Então, esse cloro vai lá, aqui eu tinha, né, um ozônio, o cloro vai lá e se liga, então, com o oxigênio, formando ClO e liberando O2, né? Essa molécula é liberada de novo na atmosfera e ocorre, então, o quê? Uma quebra, novamente aqui, né? Quebra da ligação da molécula do monóxido de carbono, que é liberado esse O2 outra vez, esse O, né? É liberado e o cloro fica novamente disponível, né? Para fazer novamente essa quebra do ozônio. Assim vai destruindo essa fina camada do gás ozônio, né? Aqui, então, produz oxigênio e libera radical de cloro. Então, o cloro está livre, aqui forma oxigênio de novo, né? E isso vai acontecendo infinitas vezes. O que se pode e deve fazer para que isso não ocorra é não liberar mais isso aqui na atmosfera. Consequências, então, efeitos adversos, né, aumentar a incidência de câncer de pele, reduzir as safras agrícolas, destruir e inibir o crescimento de espécies vegetais, afetando todo o ecossistema terrestre, além de causar danos aos materiais. E, por fim, então, o smog fotoquímico, né? Então, nós falamos lá da chuva ácida e o smog também é algo que ocorre localmente, né? Já a destruição da camada de ozônio e aquecimento global, o efeito estufa, né, são globais. Então, os problemas locais de poluição são formados por episódios críticos de poluição em cidades e dependem dos poluentes, né, que são gerados e das condições climáticas existentes para sua dispersão. O smog fotoquímico vem da palavra smoke e fog, né, que quer dizer fumaça e neblina, que é hoje uma palavra que designa episódios críticos de poluição do ar. O smog industrial, então, é típico de regiões frias e úmidas. Os picos de concentração ocorrem no inverno, que aí eu tenho a camada de frio, né, que não deixa a poluição se dissipar. Esse smog predomina em regiões, então, onde queimam muito carvão e óleo de combustível, né, formando uma espécie de névoa cinza. Então, é típico em cidades ensolaradas, quentes de clima seco. O principal agente poluidor são veículos, que geram uma série de gases poluentes. Esses gases sofrem várias reações na atmosfera por meio da radiação solar, gerando novos poluentes.
E, então, um dos efeitos, vamos dizer assim, positivos da pandemia que ocorreu, iniciou em 2019, que ainda estamos vivenciando, é que ocorreu o quê? Uma diminuição, né, da emissão de gases poluentes. Essa poluição diminuiu de forma significativa, então, devido ao SARS-CoV-2, né, e resultou em impacto positivo, né, pois reduziu 17% a emissão de CO2, né, no globo terrestre. No Brasil, a redução foi maior, né, foi entre 20 de março e 13 de abril de 25%. Então, nós tivemos essa redução da emissão de gases de efeito estufa, resultando num ar mais limpo. Porém, ainda não atingimos a taxa ideal lá de 7,2%, preconizada, né, pela Organização das Nações Unidas, mas tivemos aí uma melhoria bastante significativa, né, na purificação do ar, e isso pode ser sentido aí, principalmente, né, nas cidades mais poluídas do globo terrestre. Então, seria isso desta parte. Agradeço muito a atenção de todos vocês. E a próxima aula, então, que vou gravar e disponibilizar é sobre a química do solo. Um abraço, então, muito obrigado e até a próxima.